Water pollution. In this video, we examine the many ways the substances mankind throws away have polluted lakes, rivers, and even the oceans. The United Nations estimate that around 10% of the world's people do not have access to clean drinking water. That's over 700 million people. The main problem with this untreated water is that it can carry diseases such as cholera, spread through untreated human feces. This is particularly serious in shanty towns near big cities and in refugee camps. Rivers and streams can also be polluted with diseases from water coming from badly managed rubbish dumps. But human sewage is not the only substance that pollutes our water supplies. Most of the other substances humans allow to escape into streams, rivers, and the oceans are more a danger to natural ecosystems than to us directly. Chemical fertilizers are much more soluble in water than organic, manure-based fertilizers, so heavy rain can wash them into streams and lakes, causing eutrophication. The fertilizers cause algae to grow very fast, forming a mat on the lake's surface. This blocks sunlight from the vegetation deeper down, which dies. Bacteria then feed off the dying vegetation and use up the remaining oxygen supply. Once the oxygen has gone, all animal life dies. The lake ecosystem is destroyed. If heavy metals such as lead, mercury, and cadmium get into rivers and lakes, many animals will die. In Minamata, Japan, a polluting mercury fungicide factory was closed in 1968, yet people there have continued to be affected by the mercury poisoning, the so-called Minamata disease, ever since, because the fish caught locally in the bay still have traces of mercury in them. Nowadays, the use of mercury and cadmium in fungicides has been largely replaced by copper and organic compounds. The removal of lead from petrol began in the 70s when it became clear that lead poisoning causing mental defects was caused, at least in part, by the lead compounds added to petrol to make it burn more smoothly. It has taken 40 years since then for a United Nations global ban on the sale of leaded petrol. The last 6 nations complied in 2013. Radioactive waste is normally stored above ground in water tanks, waiting for more permanent underground storage, where it has to be safe for millions of years. There are fears that these underground stores could fail and contaminate watercourses. Currently, small amounts of radioactive material are allowed to be washed out to sea on the basis that it will become so diluted that it will make no difference to the natural background radioactivity in the oceans. Following a nuclear disaster like 5 Mile Island in 1979, Chernobyl in 1986, or Fukushima in 2011, watercourses and the oceans can become dangerously polluted with radioactive waste. During mining and drilling operations to extract minerals from the earth, aquifers, which are the underground watercourses, can become polluted. Huge amounts of plastic thrown away from ships and washed out to sea from rubbish dumps on land have ended up floating in huge islands of waste, causing a serious threat to fish, seabirds, and other marine animals. The so-called Great Pacific Garbage Patch is estimated to be half the size of Europe, and there are 4 others. Quando abrimos a torneira, a água corre pronta a beber. Mas para que chegue até nós com qualidade, tem de ser sujeita a um complexo sistema de tratamento. Vamos saber como é tratada a água que chega às nossas torneiras? A água começa por ser captada nos rios e albufeiras ou em lençóis de água subterrâneos. Depois é encaminhada para uma estação de tratamento de água, onde passa por diversas etapas que a tornam adequada para consumo humano. É importante começar por retirar os materiais mais grossos da água, como paus, pedras, folhagens e outros resíduos, para evitar que danifiquem os equipamentos e para facilitar as etapas seguintes de tratamento. Este processo chama-se gradagem. A primeira etapa de tratamento é a pré-oxidação, cuja função é preparar a água para que as etapas seguintes sejam mais eficientes. Nesta etapa,
é adicionado um oxidante forte como, por exemplo, o ozono. Depois é adicionada cal a esta água, seguida de uma injeção de dióxido de carbono. Este processo visa garantir que o teor de cálcio e o pH da água são adequados. Chegamos então à etapa de coagulação ou floculação. O objetivo da coagulação, como o próprio nome indica, é juntar as partículas responsáveis pela turvação da água em pequenos coágulos ou flocos. Para conseguir esse efeito, é usado um químico, geralmente o sulfato de alumínio, misturado com a água numa câmara própria, com a ajuda de um equipamento que se chama agitador. De seguida, a água passa para outra câmara, equipada com um agitador mais lento, ajudando à formação de flocos de maiores dimensões. A isto chama-se floculação. Se a turvação da água for muito elevada, será necessário adicionar um reagente que facilita a junção das partículas em flocos ainda maiores. A água passa em seguida para a etapa de decantação, que se processa num órgão chamado decantador. Os flocos, por efeito da sua densidade, depositam-se no fundo do decantador, deixando a água mais limpa à superfície. Estes flocos, a que se dá o nome de lamas, são então removidos do fundo do decantador através de um sistema de bombagem e seguem para uma linha de tratamento especial. Em alguns casos, a remoção destes flocos pode ser feita através do processo de flotação. Ao contrário do processo de decantação, a flotação faz com que as partículas fiquem aglomeradas em suspensão na água. Este processo ocorre mediante a injeção de bolhas de ar no fundo do órgão, que no seu caminho até à superfície arrastam consigo os flocos formados. Quer por decantação, quer por flotação, o objetivo desta etapa é remover as partículas e obter uma água mais limpa. A água limpa destas partículas é então recolhida e encaminhada para a etapa de filtração, onde são removidos os flocos mais pequenos e outras partículas mais finas que possam estar ainda em suspensão na água. Este processo é feito com recurso a um filtro geralmente constituído por areia fina ou por uma mistura de pequenos grãos de areia e antracite. Por fim, a água filtrada e isenta de impurezas é desinfetada com cloro ou outros compostos clorados. Esta desinfecção tem por objetivo eliminar micro-organismos patogénicos que possam ser prejudiciais à nossa saúde. A água está então tratada e com qualidade para ser consumida. Para controlar e garantir essa qualidade, são realizadas milhares de análises laboratoriais ao longo de todo o processo de tratamento. E agora? Basta abrir a torneira? Não é assim tão simples. Esta água tem ainda um longo caminho a percorrer até chegar às nossas casas. Mas isso é outra história. O estado de uma massa d'água da superfície é definido em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico. Para alcançar o objetivo do bom estado, a diretiva adequada da água requer que as massas d'água de superfície atinjam pelo menos o bom estado ecológico e o bom estado químico. Para massas de água fortemente modificadas, aplica-se o conceito de potencial ecológico, contrariamente ao estado ecológico. O estado químico está relacionado com a presença de substâncias químicas no meio aquático, segundo os padrões estabelecidos a nível da Comunidade Europeia e/ou a nível nacional. No que toca ao estado ecológico, em Portugal a classificação ainda carece de dificuldades devido à escassez de dados relativos a elementos biológicos e à ausência de monitorização simultânea para elementos biológicos e parâmetros físico-químicos nas águas superficiais.